gramática, nossa segunda aula, ok? Dentro da gramática, nós temos a morfologia, gente. A morfologia nada mais é, né, de um estudo estrutural da formação da classificação das palavras, tá? Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes. Então, nós temos 10 classes de palavras, ou classes gramaticais. A gente pode chamar essas, nós temos essas duas, né, opções. E dentro dessa classe de palavras, nós vamos ter ali, ó, substantivo, vou até dar um zoom aqui, para nós vermos, tá? Substantivos, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Todos esses, essas classes, né, nós temos, todas essas partes fazem parte da classe. Tudo que nós temos é uma classe, tá? Nós temos a classe de substantivo, a classe de interjeição, a classe de conjunção, a classe de verbos, a classe de preposição. Ok? Vamos começar falando do substantivo. É o primeiro deles, tá? O substantivo, nós vamos ter palavras variáveis. Então, o substantivo ele varia de acordo com os seres, né? Então, ele nomeia objeto, pessoas, fenômenos, podem também nomear lugares, como, por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, qualidades também, honestidade, sinceridade. Substantivo comum. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Então, por exemplo, o comum é tudo aquilo que não é relacionado a uma coisa específica, mas sim um conjunto daquilo que todas as pessoas conhecem, ok? Então, nós vamos ter cidade, menino, homem, mulher, pais, cachorro. Vai nomear uma coisa comum a todas as pessoas, tá bom? Substantivo próprio, ele vai designar os seres de uma mesma espécie, mas de uma forma particular. Por exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê e Brasil. Ou seja, são palavras específicas, são palavras particulares, ok? Substantivo concreto, ele vai designar o ser que existe independente de outros seres, tá? O substantivo concreto, ele vai dizer, né, vai designar seres do mundo real e do mundo imaginário, tá? Então, ele pode ser seres do mundo real, um homem, mulher, cadeia, cobra, Brasil, seres do mundo imaginário, saci, mãe d'água, fantasma, etc. Ok? O abstrato, ele já vai ser aquele que vai designar seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Ele vai ser mais, por exemplo, vai ser que ele vai representar o estado de alguém, uma qualidade, uma ação, um sentimento dos seres, tá? Exemplo, vida, né? Então, esses seres podem existir ou não, tá? Pode ser não, desculpa. Esses seres, eles precisam de, né? Eles são designados para seres que existem, ok? Exemplo, vida, rapidez, viagem e saudade, tá? Então, vai designar estado, qualidade, ação e sentimento, ok? Substantivo coletivo é aquele que... Só um minuto, a gente... É o substantivo que, mesmo estando no singular, ele designa um conjunto de seres de uma mesma espécie, ok? Então, o coletivo vai nomear seres da mesma espécie. Por exemplo, abelha, né? Por exemplo, um conjunto de abelhas, nós chamamos de enxame, né? Colmeia, cortiço. Um conjunto de acompanhantes, né? Coletivo de acompanhantes, nós vamos chamar comitiva, cortejo.
Coletivo de aluno, classe. Coletivo de argumento, monte, multidão. Coletivo de artista, elenco, companhia. Coletivo de banca, examinadores. Coletivo de família, parentes. Coletivo de alcateia, né? Nós temos aqui o coletivo de lobos, que é a alcateia. Bando, que é o coletivo de aves, pássaros. Artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. O artigo sempre vem antes do substantivo. Ele vai determinar ele de uma maneira particular ou geral. Então, sempre quando tem artigo, temos substantivo, tá ok? É até importante, né, vocês conseguirem diferenciar ele da preposição, por exemplo. Até dentro de uma frase, você consegue discernir se aquela preposição a é um artigo ou se aquele a, né, que está na sentença, é um artigo ou uma preposição. Se ele vier acompanhado de substantivo, então ele não é uma preposição, sim um artigo, ok? Alguma dúvida? Pode comer? Alguma dúvida? Não. Ok. Só na hora da explicação eu deixo todo mundo no mudo, tá, gente? Depois eu abro. Por enquanto, não. Beleza. Eu deixo todo mundo no mute, que aí depois na hora, né, de eu perguntar as dúvidas, eu vou abrir, tá bom? Vocês podem abrir, ok? Artigo. Então, nós temos artigo definido, que ele vai determinar um sujeito específico, tá? Particularizar alguma coisa. Exemplo, eu conheci o professor de matemática ontem. Esses artigos definidos vai ser a. Não como, gente, o que tem que decorar, tá? Ok. Então, nesse caso, o interlocutor especificou, conheceu o professor de matemática, alguém que, numa forma de definir exatamente quem é, especificando a pessoa. Artigos definidos, indefinidos. Eles vão abordar sujeito de uma forma generalizada. Eles vão apontar algo ou alguém que não é especificado no contexto de quem fala. Então, pode ser qualquer, né? Então, pode ser uma, né? Uns, uma, umas. Ele não se preocupa em definir ou particularizar uma pessoa, mas sim, ele só quer mesmo passar informação, mas não particularizando a pessoa, ok? Então, nesse caso, é uns, uma, umas. Exemplo, eu conheci um professor de matemática ontem. Um professor, ok? Adjetivo é a palavra que caracteriza ou qualifica o substantivo. Aqui já muda, né? O adjetivo, na verdade, ele vai qualificar, né? Ele vai atribuir uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição para aquele substantivo, ok? Exemplo, amor materno, momento feliz, pessoa hábil, homem simples. Na verdade, nós temos aqui, né, os substantivos e o adjetivo, né, que geralmente vem depois que vem depois do substantivo, ele vai indicar uma qualidade da pessoa, né, ou uma característica ou de alguma coisa, necessariamente não precisa ser uma pessoa, mas pode ser uma coisa, né? Por exemplo, amor materno, né? Aqui a palavra materno está especificando o amor. Momento feliz. O feliz especifica o momento, ok? Pessoa hábil. A pessoa hábil aqui especifica a pessoa como ela é.
a pessoa é hábil, ou seja, a qualidade da pessoa. Homem simples é a mesma coisa. Nós temos simples aqui como adjetivo para caracterizar aquele homem na qual a gente está falando, ok? Número 4, numeral. É a palavra que exprime quantidade, tá? Numeral, ele vai vir como forma de fração, né? Uma ordem, uma multiplicação, em relação ao substantivo, ok? Os 3, adjetivo. Alunos da yoga comeram as frutas. Então, nesse caso, esses 3, né? Esse numeral, ele está exprimindo uma quantidade em relação ao substantivo. A mãe mandou 2, adjetivo, marmitas. Então, 2 marmitas, ok? O segundo é mais aventureiro. Nesse caso, o segundo refere-se ao substantivo, é mais aventureiro, ok? Na verdade, aqui, segundo é mais aventureiro. Okay? Na primeira frase, ele dá uma ideia de adjetivo. Na segunda, também. E na terceira, substantivo. E a última, né? Inflação subiu o dobro. Dobro, né? Então, pode vir como dobro, pode vir como segundo, pode vir como 2, 3. Eles podem ser classificados de acordo com as ideias que eles exprimem, tá? A gente tem os numerais, podemos podem ser multiplicativos, ordinais, cardinais e fracionados. O cardinal, ele vai expressar uma quantidade exata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Numeral ordinal, ele vai indicar uma ordem sucessiva, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Exemplo, Paulo ocupa a terceira sala de cirurgia. Numeral multiplicativo vai expressar um aumento proporcional de uma quantidade de multiplicação, ou seja, proporcionalmente, dobro, triplo, quinto, quádruplo e quinto, né? Por aí vai. Triplo, quádruplo, quinto. Ele teve o triplo do desconto que eu tive. Numeral fracionário, ele vai indicar a metade de alguma coisa. Pode ser proporcional, fração ou divisão. Exemplo, José tomou 1/3 do soro. 1/3. Ok? 2/3. 3/3. Por aí vai. Pronome, a palavra que... agora acabamos aqui o numeral. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone, perguntar.